Dia, boa noite, Shavuot, Shabbat Shalom, Mashiach Now. Que a gente possa ter a Geulah, a redenção completa já agora, nesse momento. A pergunta da semana é: viajou? Esse tema é muito interessante, que atrai muita gente. Quando fala em viagem, todo mundo gosta. O que quer dizer viagem? A gente tem esse termo no Brasil, viajou na maionese, viajou. A pessoa está nas nuvens, né? Tá fora do normal. O que é viagem? Vamos ter um pouquinho mais isso, porque é o tema de uma das parashot dessa semana. A gente está no projeto Lukutei Sihot. Esse é o capítulo 23, né? O livro 23, e a gente está na Sihá de Masei Aleph, né? A primeira Sihá de Masei. Lembrando que a gente está na semana das Parashot juntas, Mechubarot, Matot, Masei, e já começaram os dias chamados dias Ben Hamessarim, né? Entre os estreitos, entre as limitações, entre os apertos, as dificuldades, que está ligado entre o começo da destruição e a destruição dos dois templos sagrados do Beit HaMikdash. Então, Masei, a palavra Masei está ligado com viagens, por isso que o tema é sobre viajou. O que quer dizer viagem? A gente vai já dar a resposta, como eu gosto, desde o começo. Na vida, temos o processo, que é ligado com a viagem, né, o caminho, e o resultado, que é o objetivo. A viagem, como eu falei, e a chegada. Essa chegada está ligado com a parada, com a estadia, com o objetivo, né, o lugar fixo. Então isso é uma definição que é importante a gente saber. Em cada momento da nossa vida, em cada momento que a gente está, se a gente está num processo ou está numa parada, né? Está no objetivo ou está chegando lá. E quando a gente está nessa chegada, tem níveis também diferentes. Tem chegadas temporais, tem a chegada final, né? Como uma viagem típica, normal, né? Planejou viajar do Rio para Nova York e tem uma parada, literalmente, né? Conexão em Sampa, hoje em dia, né? Tem poucos voos diretos. Então tem essa parada. Então a gente tem aqui, na verdade, duas paradas. Uma parada intermediária e a parada final, que seria Nova York. Sendo que a gente sabe que a nossa parada final é em Jerusalém, que o mundo inteiro vai virar uma Jerusalém de paz para o mundo inteiro. Então, uma outra questão importante de entender é que parada não é pit stop. Pit stop, como a gente sabe nas coisas de Fórmula 1, é para recarregar, para colocar combustível, para revisar os pneus, trocar os pneus. E aqui a gente está se referindo a parada como sendo a chegada final, o principal, né? Aonde a gente quer ir. Viagens, a Parashá tem uma outra questão, que viagem está no plural, Masei. E já uma definição interessante para a gente é que as viagens são realmente no plural, porque cada uma é especial e tem diferenças nas paradas, mas não nas estradas, né? Até interessante, vocês veem pela foto que eu coloquei, aqui tem um deserto, inclusive tem uma estrada passando pelo deserto, que é um tema, não era assim, embora as nuvens asfaltassem, pavimentassem e alisavam para poder a gente caminhar no deserto sem nenhum problema, sem nenhum obstáculo. Então, mais ou menos como isso aí. Mas as estradas geralmente são todas parecidas, as estradas, né? O asfalto, a sinalização da estrada, tudo parecido com qualquer lugar que a gente vai.
As diferenças estão em cada parada, mesmo nas intermediárias. Então isso é uma definição interessante para a gente, para dar o foco no que vale realmente, no nosso objetivo. A gente vai chegar lá, ainda tem muita coisa para a gente, muita estrada, muita viagem para a gente explorar nessa Sirá realmente muito interessante, muito fantástica. Então, a Parashá começa, ele Masei Bnei Israel. Essas são as viagens de caminho, de Linsoa, Nessiá, que é a viagem, o caminho de Bnei Israel. Asher Yatsu Meretz Mitzrayim, que saíram da terra do Egito. A gente já vê isso mais em seguida. Uma pergunta interessante é que fala de viagens, enquanto que sair do Egito foi uma só. Foi a primeira. De Ramsés para Sukkot, como a gente vai ver. Esse Votam Bead Moshe e Aaron. Quando eles foram ordenados, em cada viagem teve esse comando que veio das mãos, ou da mão de Moshe e de Aaron também. Então aqui a gente já tem algumas primeiras perguntas. Deixa eu ver que tem várias. Uma delas, o tema, o nome da Parashá é viagem, e viagens no plural inclusive. Mas o conteúdo, quando vai falar, que a gente vai ver em seguida, fala sobre as paradas. O nome, a gente nem sabe o nome das viagens, tem o nome das paradas em cada lugar. Em Ramsés, em Sukkot, Yaden Erechó, cada um dos lugares que são as cidades, digamos assim, ou as estadias, as paradas. Então, por que o tema é viagem, ou viagens, que é mais ainda plural, enquanto que o conteúdo fala sobre as estadias, as paradas? O que é mais importante aqui? As viagens ou as estadias, as paradas? E ao ter o nome de viagens, dá a entender, e assim vai ser a verdade, que as viagens são importantes. O segundo, inclusive, na maioria dos anos, além de aqui estar falando sobre as viagens, sobre as paradas, o nome de cada uma das estadias, de fato, durante os 40 anos, a maior parte do tempo a gente ficou parado em estadia. Hanayá, como se chama, inclusive, é a palavra que usa para estacionamento em hebraico, em Israel, até hoje. Hanayá. Então, o principal que a gente viveu nos 40 anos não foi no caminho, na estrada. Foi justamente nas paradas, né? Nas estadias. Então, por que o nome da Parashá é viagem e no plural viagens? Então, tem uma primeira tentativa de resposta que vem do Rashi em outra Parashá, em Pekudei, que fala lá sobre viagem, e ele não precisa responder aqui de novo, é que a parada também está ligada e é chamada de viagem, porque de lá eles partem, né? Então, como a parada onde a gente está naquele momento, antes de viajar, né, como você vê numa passagem, né, num bilhete, num ticket, né, que tem, como eu falei, Rio, Nova York, vamos botar direto Rio, Nova York. Então, a viagem inclui a cidade do Rio, porque é de lá que a gente partiu para ir para Nova York. Então, pode-se chamar viagens ou viagem, né, que é o processo intermediário, enquanto que vai se escrever as paradas, porque a gente saiu do Rio. Então, o Rio como parada é importante, tem o nome do Rio, né, no bilhete, mas a viagem é sair de um lugar para ir para o outro, mas inclui a parada. Mas o Rebbe não fica satisfeito com essa resposta, que a gente vai ter uma outra pergunta sobre isso, porque a parada é o objetivo da viagem, é para onde a gente vai, não de onde a gente está saindo, que é o contrário. Então, se você fala que
viagem também inclui da onde você está saindo, ok, mas isso não é o principal. O principal da parada é para onde a gente está indo, que seria, no caso do exemplo que eu dei, Nova York. A gente viaja para então chegar. A gente não viaja como fuga de sair. Pode ser que em alguns casos tenha isso também, de onde a gente está. Então, a gente não pode chamar a paraxá inteira, o tema inteiro dessa porção como sendo viagens, porque é da onde a gente sai, se o mais importante seria onde a gente está chegando. Que isso não está incluído, né, na viagem, embora esteja no nome, na descrição do bilhete da passagem. Em segundo, o tema poderia ser, então, ser ao contrário. Essas são as paradas. Eile Hanayot. Essas são as paradas, não essas são as viagens. Porque as paradas, como a gente falou, inclui as viagens também. Então, se você fala que essas são as paradas, como Rio, Nova York, etc, etc, você automaticamente está incluindo também as viagens. Porque a viagem é o que você faz para chegar num lugar que é o mais importante, como a gente falou, que são as paradas. Então, não responde dizer que as paradas estão incluídas nas viagens para chamar a paraxá inteira de viagens, enquanto que fala sobre paradas, e foi onde a gente viveu e ficou a maior parte do tempo. Vamos começar a chegar já mais perto da resposta, porque quando está mais engrossando o caldo com as perguntas, que basicamente é porque o tema é essas são as viagens, no plural, enquanto o mais importante, em princípio, entre aspas, seriam as paradas. Então a gente sabe, não é o tema dessa sirá, mas está contido nisso, é muito importante essa visão. O Baal Shem Tov explica que cada um de nós tem 42 jornadas na vida. Tanto é que Eli Masai descreve as 42 paradas que a gente esteve no deserto, saindo do Egito, até chegar na fronteira do Yarden, Jericó, do Rio Jordão, na entrada de Israel. São 42 jornadas, que inclui as paradas, jornadas no sentido de viagem, inclui as paradas, que a gente vai ver como isso tudo está integrado. E isso, o Baal Shem fala que, por que na paraxá, que interessa tanto saber o roteiro, as paradas, as conexões, as viagens que teve no deserto há quase não, 3.000 anos atrás. Porque o Baal Shem fala que isso se aplica para cada um de nós, em cada lugar, em cada momento nas nossas vidas. Nós temos 42 jornadas. Isso tem várias formas de ver. Por exemplo, nessa viagem que saíram de Midbar Sinai, vai a Hanu Bekivrot Atavá, e eles pararam, moraram, se estacionaram em Kivrot Atavá. Kivrot Atavá, em hebraico, a tradução é os enterros do desejo. Então, Baal Shem Tov explica que isso a gente pode interpretar que em algum lugar da nossa jornada, da nossa vida, que a gente usa a sabedoria, tá ligado, com o Sinai, onde a gente recebeu a Torá, tá ligado com a sabedoria, que a sabedoria, a gente ter o conhecimento, é o remédio para não ter desejos por coisas que não prestam. Ta'avá, nesse caso, é o apetite, é o desejo, a luxúria por coisas que não prestam, né, que não valem. Vamos chamar de várias coisas aí, desde coisas que fazem mal, né, vícios ou coisas que são fúteis. Essas coisas provocam, assim ao mundo, desejo, tentação, vontade, por coisas que são de efeito rápido, passageiro, é rápido de conseguir chegar lá, mas depois o sofrimento de não ter, né, mais isso, porque é fútil. É passageiro, é volátil, é vulnerável, e às vezes até piora realmente, porque cria abstinência e assim por diante, né, como é um vício. Então, a sabedoria é o remédio para não ter desejo por coisas que são ruins, que não valem. Até o ponto de conseguir usar a sabedoria para enterrar, likvor,
Kivrot Tavá é o lugar do enterro dos desejos. Então isso é uma coisa que pode ser aplicado como essa viagem de conseguir chegar num ponto de ter o enterro de desejos por coisas que não são boas. Então a gente aprende por aí que a pessoa deve estar sempre avançando. Isso aqui a gente já tem já o rap, o bottom line, a parte principal. O tema é justamente viagens no plural, porque e não paradas, ou parada, ou viagem no singular, porque nós devemos estar sempre viajando no plural. Quer dizer, viajar, no sentido positivo, é não se satisfazer, não se acomodar, não parar, não se aposentar, nem mesmo quando está com uma idade avançada. Porque aposentar está ligado com parar, com descansar, com se satisfazer, com jogar a toalha, pendurar chuteiras. Essa expressão deve ser. Então, a gente tem que estar, essa mensagem fundamental, sempre avançando, sempre para frente. Vamos em frente, vamos subir, vamos continuar. E uma coisa interessante, que crescer um pouco não muda o status da verdade. Viajar é dar um pulo, realmente. É o progresso. É quando não tem comparação com o nível anterior. Isso quer dizer viajar, no sentido positivo que a gente vai ver. Viagem não é passeio. Viagem não é a estrada, embora a gente tenha que aproveitar a estrada também. Viagem é progresso, é pular, é sair do nível que a gente estava, sair da zona de conforto, sair do cômodo, do que já está conquistado, do costume. Foi uma coisa interessante, que subir tem dois níveis, sair e chegar, né? A viagem está ligada com sair e chegar. A gente falou que a viagem está ligada de onde a gente saiu. É Rio, Nova York, Rio, Jerusalém, como for. Subir, sair e chegar. Ir é só chegar. Viajar tem os dois, que está ligado com o nível anterior e o nível futuro. Então a gente tem que conseguir viajar nesse sentido múltiplo, de avançar e mudar de nível, ir para um nível muito superior. Então aqui tem o sentido negativo que a gente viu no viajar, né, de deu a louca e sair da realidade, no sentido negativo, que é o sentido de se distrair. Viajar não é para se distrair, não é para passar o tempo, não é para fugir. Isso é negativo, porque é explicado que viajar está ligado com Hissahadat. Além de Hissahadat, está ligado a perder a conexão, não está mais ligado no que está acontecendo. Que é a ideia do viajar. Viajou. Isso é negativo, não é bom. Ter brainstorming, ter sonhos, ter sair do quadrado, abstrair, isso é positivo. Mas não se distrair, não fugir, não perder a conexão, não perder o fio da meada. Inclusive, na Halachá, isso é proibido quando a pessoa está usando tefilim. Ela não pode deixar de pensar, está concentrado, que ela está usando tefilim, está ligado com ter temor a Hashem, respeitar, reconhecer que Hashem está presente sempre. Isso a gente não pode, em nenhum momento a gente está desconectado, está distraído. É interessante porque essa geralmente é a conotação, não só no viajar, como a viagem de turismo, né, de férias. A viagem não é para férias. A viagem que a gente falou aqui, as viagens no plural, é subir de nível. Se a pessoa usa a viagem, mesmo de turismo, mesmo de negócios, para subir de nível, isso sim está ligado com o tema que a gente está falando. Concluindo, quando fala, a gente já tocou nesse assunto antes, quando fala, vai subnesel meramses verno besukot, quando eles saíram de Ramsés, que é em Mitzrayim, no Egito, e chegaram e pararam em Sukkot, foi uma viagem só. Eu até pergunta, então, saiu uma vez só de Mitzrayim, e como é que pode ter chamado de Masei, de viagens, no plural? Então, realmente é porque sair de Mitzrayim, de propósito não Egito, Mitzrayim está ligado com limitações.
Mitzrayim é Meitzarim, que é onde a gente está agora, nessa época dos estreitos, dos apertos, das limitações, né, de começo, destruição e a destruição entre Tisha B'Av. A gente sabe que a gente está agora já com um antídoto para essas limitações. A gente sai das limitações e, ao mesmo tempo, não tem limite para isso. Nunca a gente para. A gente, agora estou falando o contrário, as paradas não são paradas, são realmente pit stop. Mesmo o lugar onde a gente chega, por enquanto ainda é um pit stop, não é o objetivo final. Isso a gente vai chegar em Yaden Erichó, quando a gente está Yaden Erichó, está ligado com o Mashiach. Isso tudo está acontecendo, inclusive esse Ben Hametzarem, essa parte, esses dias, 21 dias de aperto, está ligado com o exílio, com o galuto, está ligado com não ter mais a autonomia e o Beit HaMikdash. A galuto, o exílio, é para subir, é para viajar, de positivo, de crescer. Isso é a Geulah, que é o objetivo final, que é a parada final, que vai continuar depois crescendo mais ainda, mas sem os apertos, que vem depois. Isso é no final das paradas, que fala Vaisu Meharei Avarim, Vaihanu Bervot Moav, Al Yarden Erichó. A gente sabe que Erichó está ligado com Mashiach, que ele vai julgar pelo olfato, que é Reiach, está ligado com Erichó, Jericó, a cidade que tem em Israel até hoje. A gente vê a relação com esses dias, Yemei Ben Hametzarim, esses dias entre os apertos. Então, não só isso, perto também de Rosh Chodesh de Menachem Av, que está ligado com Tisha B'Av, que é o dia da destruição do templo do Beit HaMikdash. Porque agora, como eu falei, é o antídoto, é o remédio que a gente já tem agora para despertar, para perceber que a gente tem que continuar firme e forte, viagens. Não se desesperar com a situação amarga da galuto, com guerra, com escuridão, com dificuldades, com crise, com quebras, com traumas. Move on, vamos em frente, transformar a noite em dia, que é a chegada do Mashiach, já agora, se Deus quiser, em nossos dias. Amém, que era som. Tudo de bom a todos nós, só boas notícias.